Olá pessoas, tudo bom? Aqui é a Sora. Aqui é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora e hoje nós estamos aqui para trazer para vocês uma dica de uma série muito boa de ficção científica que está disponível na Amazon Prime. Roda a vinheta que hoje nós vamos conhecer The Expanse. Baseada em uma série de livros escritos por Daniel Abraham e Ty Frank sob o pseudônimo James S. A. Corey, a The Expanse nasceu como um projeto bastante ambicioso do sci-fi. Desde o seu lançamento lá em 2015, ela teve uma recepção muito boa, porque é uma série que tem uma trama inteligente e também pela excelente parte visual. Ela também se destacou muito desde o começo e até agora, porque ela tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente está acostumado com séries de ficção científica. Ela tenta ir para um lado um pouco mais realista e tenta realmente explorar o que seria a expansão da humanidade através da nossa galáxia e talvez até além disso, de uma forma bem fundada na física como a gente conhece. Então ela se distancia bem aí de Star Trek ou de Star Wars por causa disso. Isso chamou bastante atenção de muita gente, incluindo da gente, né, que acabou virando fã da série. Sim. Ela chegou a ter 3 temporadas lançadas pelo Sci-Fi e ao longo desses anos ela foi conquistando ali uma boa base de fãs. Só que em 2018 eles não renovaram o contrato por causa de restrições nos acordos de distribuição. Então, por causa disso, ela acabou sendo cancelada. E quando isso aconteceu, logo os fãs iniciaram nas redes sociais toda uma campanha lá com a hashtag #SaveTheExpanse, pedindo para alguma plataforma de streaming trazer essa série de volta. Eles fizeram uma petição online lá que teve mais de 100 mil assinaturas. E as coisas chegaram ao ponto dos fãs da série financiarem um avião com a hashtag dessa campanha para sobrevoar lá os estúdios da Amazon. E foi uma coisa assim, teve apoio até do George Martin do Game of Thrones, que é muito fã dos livros. Então logo o Jeff Bezos, que é o presidente da Amazon, anunciou que eles iriam produzir mais 2 temporadas da Expanse. And during dinner, 10 minutes ago, I just got word that The Expanse is saved. Esse resgate de séries é algo que a gente já viu com o Battlestar Galactica, o remake chegou a acontecer isso, e teve outras em que a base de fã é tão fiel à história que estava sendo contada que queria dar um jeito de voltar. Não é simplesmente porque a série é divertida ou por causa disso, é porque ela tem uma trama que conquista muito o fã, principalmente quem é fã de ficção científica especificamente. Ela tem elementos ali de ação, de drama, de tudo, até de romance, mas a ficção científica é o núcleo muito forte. Então isso mostra que ela conquistou todo esse carinho, não foi à toa, né? Porque realmente é uma série que vale muito a pena começar a acompanhar. Ela tem uma história que te prende ali e a 3ª temporada acaba num momento bem crítico. Eu tenho certeza que quem estava acompanhando na época deve ter ficado bastante chateado com esse cancelamento. Aí assim, apesar do Jeff Bezos ter anunciado mais 2 temporadas, ele fez a 4ª, tem a 5ª que está saindo nesse momento, vai ter seus últimos episódios lançados em fevereiro, e eles vão encerrar a história na 6ª temporada. A história do The Expanse acontece em um futuro onde os seres humanos já colonizaram diferentes partes do sistema solar e os principais núcleos ali da humanidade estão divididos entre a Terra, Marte e o Cinturão, sendo a Terra e Marte os maiores detentores de poder. Só que um dia o desaparecimento de uma ativista chamada Julie Mao acaba desencadeando uma série de eventos que revelam uma conspiração que pode mudar para sempre o futuro dos seres humanos. E nós acompanhamos essa história de diferentes pontos de vista. Tem uma parte ali que é uma investigação meio neo-noir, que é o Miller tentando descobrir o que aconteceu com a Julie Mao. Essa parte do Miller é interessante porque ele é um investigador assim, que não descobre nada, ele tem uma reputação meio ruim e eles colocam esse caso justamente na mão dele. Aí você vê que é um caso que talvez não quisessem que fosse resolvido, só que ele se torna obcecado pela história, então ele acaba descobrindo coisas, muitas coisas.
E além do Miller, nós temos também a tripulação da Canterbury, que é uma transportadora de gelo que acaba se envolvendo nisso tudo, assim, muito por acaso, né? E nessa parte da Canterbury, a gente vê, assim, como essa coisa que está acontecendo afeta parte dos trabalhadores de todo esse sistema, porque eles são pessoas ali, pessoas simples, transportadores de gelo, e que acabam sendo afetados por esses eventos que envolvem também o desaparecimento da Julie. E por fim nós temos os políticos. A primeira temporada é muito focada nos políticos da Terra, nós não temos muito de Marte ainda, é mais focada ali na Avasarala, Erin Wright, no Julius Mal, que são pessoas da Terra e que, de um jeito ou de outro, acabam se envolvendo também em toda essa história. E, além do que a gente já citou, os personagens em si são uma força, são um pivô da Expanse, da qualidade da série, porque os personagens principais e muitos dos personagens secundários, eles têm uma evolução, todos praticamente têm um arco, você acompanha como que eles pensam e como que eles passam a pensar diante dos eventos que estão acontecendo na vida deles e que a gente está testemunhando. Então é muito legal para quem gosta de acompanhar esse tipo de coisa, essa criação, né, de um mundo bem rico. Nada é muito vazio, né, raso. Nada acontece por acaso também, então não tem muita encheção de linguiça com o que cada personagem faz. E eles são personagens que a gente sente que eles são muito humanos. Não são todos perfeitos, são bem longe de serem perfeitos. Sim. E muitas vezes eles fazem a coisa certa pelo motivo errado ou a coisa errada pelo motivo certo. Então você não consegue não se importar com o que está acontecendo na vida de cada um. Principalmente no núcleo principal, que é a tripulação da Rocinante. Você vê como aqueles eventos afetam as pessoas e, tipo, muitas dessas pessoas que acabam se envolvendo nisso são pessoas, assim, que não tem preparo nenhum pro que elas acabam entrando ali. Então, é difícil você tomar decisão quando você tem responsabilidades, assim, acima do que você esperava nas suas mãos, né? A gente vê um pouco disso na tripulação da Rocinante ali. E outro ponto interessante realmente é isso que você falou. O universo da série todo é muito bem construído. Você vai passando a conhecer ali as diferentes facções, estações espaciais, vai compreendendo melhor as motivações por trás dos marcianos, dos terráqueos e até mesmo dos belters, e no fim tudo vai estar interligado aí nessa trama principal, que é o que move a história. Justamente por ela ser uma série que tenta explorar de forma meio realista como seria a expansão da humanidade no nosso sistema solar, uma coisa que é muito legal nesse negócio do universo é como o ser humano é mudado pela vida no espaço. Porque quando a gente assiste essas coisas mais de sci-fi, de viagem espacial, a gente não pensa na questão da gravidade, como somos afetados pela gravidade. E o Expanse se passa com gerações de humanos vivendo em Marte ou vivendo no cinturão. Então ela faz questão de mostrar que não é tão simples, você simplesmente vive em Marte e pronto. Então é muito interessante você estudar, tentar ver junto com a série essa especulação biológica de o que aconteceria com a gente num num ambiente que não fomos criados para sobreviver. Então ela também explora isso de uma forma muito interessante. Aliás, muita gente coloca ela como uma das séries de ficção mais realistas, né, das obras de ficção mais realistas recentes, dentro do que ela está se propondo a fazer, principalmente nessa parte, quando você vê os belters que são mais modificados pela vida, fora da nossa gravidade, da nossa atmosfera. E esse realismo não está só assim na parte humana, também na tecnologia. Eles se basearam em como a nossa tecnologia atual estaria no futuro, há centenas de anos para frente, como as coisas iriam evoluir. Então ela é bem detalhista. Mensagens enviadas do espaço para a Terra, por exemplo, tem um delay ali de 20 minutos, 15, porque não tem como chegar, né, em tempo real, tem toda a questão da distância, não tem naves viajando na velocidade da luz, como em muitas obras de ficção científica. A velocidade da nave no espaço afeta o corpo das pessoas. Quem viaja nas naves espaciais tem que ter todo um preparo. Se uma pessoa que não está acostumada a ir para o espaço ela
fica muito mal, porque ela não está preparada para aquilo, o corpo dela não está preparado para aquela situação. E ela também é bem precisa em toda essa coisa de como o corpo humano reagiria ao espaço, à baixa gravidade, tudo isso. Esses são aspectos que são carregados para o combate, para cenas de combate, né, da nave atirando nas outras naves, que é bem diferente de tudo que tá por aí. Não é aquela coisa rápida, que faz loop, que parece mais uma batalha entre 2 aviões do que entre 2 naves no espaço, onde tem vácuo, a gravidade é baixa. Tem muitas cenas em que ele mostra o quanto é difícil você conseguir fazer uma manobra de evasão durante uma batalha espacial, porque senão quebra o pescoço de todo mundo que está dentro da nave, porque o pessoal não está preso da forma correta. E isso aumenta o nível de tensão no combate, que vai muito além só do espetáculo de ser bonito, porque ela tem uns efeitos bem legais, mas também de você entender a intensidade que é uma batalha curta de alguns segundos no espaço, que é justamente o que torna a The Expanse uma série tão diferente das outras, né? Ela, por ser muito realista, ela acaba saindo um pouco ali do que a gente já está muito acostumado de ver e dá um frescor para a ficção científica, algo que estava sendo realmente estava precisando aí nos últimos anos, principalmente quando se fala em viagem no espaço e esse tipo de coisa. Mas no meio de todo esse realismo não significa que nós não temos também algum elemento assim fantástico. Na verdade, nós temos um elemento alienígena, que é a protomolécula, que é um outro ponto interessantíssimo dessa história e que se torna uma coisa crucial. Só que nós não podemos falar muito sobre a protomolécula aqui, porque é difícil falar sobre ela sem dar spoiler. O que vale mencionar é que os episódios em que a protomolécula tem um destaque, principalmente as coisas que estão sendo feitas com ela, você vê muitos elementos de obras como Alien, por exemplo. É uma influência bem clara nas temporadas depois da primeira, principalmente, incluindo Prometheus. Quem gosta de Prometheus vai ver muito de influência visual e até um pouco temática em alguns lugares, né, em alguns pontos. Até ali Doom, quem joga Doom e tem esse negócio de Marte, é muito parecido. Dead Space também parece ter tido ali um pouco de influência no The Expanse. Então, para quem gosta dessa ficção científica, além de realista, um pouco mais obscura, um pouco mais puxando pro terror, principalmente a segunda e a terceira temporada de The Expanse é realmente imperdível. Sim, verdade. E com todos esses elementos, ela acaba sendo aquela série que te deixa envolvido ali. Você tá assistindo o episódio, tem 40 minutos de episódio, parece que passou 20, porque você fica ali prestando atenção em tudo que tá acontecendo. E em todos os episódios acontecem muitas coisas. Ela é bem densa, assim, não é aquela série que você coloca pra assistir e relaxar no final do dia. Você tem que prestar atenção ali em tudo que tá acontecendo. E nisso você vai ficando cada vez mais imerso nesse universo, nos seus personagens e em tudo que a The Expanse tem pra oferecer. Justamente por causa desses elementos e o fato dela não encher linguiça, praticamente não tem nenhuma encheção de linguiça, tudo tá conectado e tudo vai avançando pra frente. Ela é uma das séries mais maratonáveis aí dos últimos anos, porque você pega pra ver o primeiro episódio, se não tiver hora pra acabar, dá pra assistir até o final sem parar, porque um episódio conecta no outro e é muito empolgante, não tem aquele negócio de monstro da semana, ou aquele episódio que você fala, só vou assistir porque tem que assistir. Não, tudo tem alguma coisa, tudo vai pra algum lugar e é sempre um lugar cada vez mais interessante, mais legal e mais animador, e você quer que a próxima temporada chegue. Realmente, para quem gosta de série, maratonar The Expanse é uma ótima ideia. Se você se interessou pela The Expanse, eu recomendo que você faça o seguinte: assista até o episódio 4, não desista antes disso. Porque é no 4º episódio que a trama principal da série começa ali a se mover. No início, a série joga muita informação, é muito nome de nave, asteroide, estação. Tem o idioma dos Belters, o Belter Creole, que é uma coisa que a primeira vez que se ouve, você fica, opa, o que tá acontecendo? Mas é um universo interessante demais e se você assistiu até o 4º episódio e gostou, pode seguir em frente. Se você não gostar tanto, aí eu já não sei, porque aí talvez não seja uma série que vai te agradar realmente. Durante esses 4 episódios tem bastante, realmente, coisa jogada na tela, por assim dizer, porque eles têm que apresentar muita coisa. Então é ali um pouco cheio, mas com o tempo você vai se envolvendo e vai entendendo o que está acontecendo
e você começa a assimilar. Por exemplo, quando os Belters falam a língua deles, não tem legenda. Mas você já tá tão acostumado a ouvir algumas palavras, tipo Bosmeng, Sasake, Beratina, que você começa a pegar o que tá acontecendo, você sente que faz parte daquele universo, daqueles personagens. Talvez até por isso que ela tenha conquistado fãs tão leais. Porque para quem gosta de world building, né, de criação de mundo, ela parece que foi feita para ser um RPG, de tão rico que é. Não tem, tipo, Marte é só citado e não é explorado que tá em Marte. Não, tem um núcleo dedicado a Marte. Tem um núcleo focado em como os marcianos pensam, como os Belters pensam, como os terráqueos pensam. Então você consegue se envolver e ali, para quem gosta de torcer para um lado, você consegue torcer para algumas dessas facções, né? Não necessariamente uma tá errada e uma tá certa, um é um bonzinho, o outro é o vilão e simplesmente assim, você torce para um lado vencer e outro não. Todo mundo tá errado, todo mundo tá certo ao mesmo tempo. E é isso que torna ela uma série assim tão empolgante de você assistir, porque ela parece muito real. Sim. Tanto que ela tem bastante inspiração. Você consegue ver muitas inspirações, principalmente nos Belters, com o mundo real, principalmente no sotaque deles. Dá pra entender, deixar clara a intenção dos escritores. E você começa a falar, caramba, essa série ela se passa no espaço, mas ela podia muito bem se passar no planeta Terra, mudar os planetas por países, porque é algo bem político de forma bem interessante. Então fica aí a nossa recomendação para quem quer uma série de ficção científica cheia de mistérios, segredos, tramas políticas, batalhas espaciais, muita coisa interessante. Quem já acompanha The Expanse e quiser ver outros vídeos sobre a série por aqui, comentem aí o que vocês querem ver, o que vocês gostariam que a gente falasse de The Expanse aqui no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Um abraço e até o próximo vídeo. E até lá, lembrem-se da Kent, Beratinas.